vinha de escravidão, porque o povo de Israel vinha de uma escravidão no Egito, e vinha agora de 40 anos, estava findando os 40 anos no deserto, porque Jericó é a primeira terra a ser conquistada. Então, quando o povo escuta a promessa para um povo que era escravo, para um povo que agora estava há 40 anos andando, marchando, rodeando o deserto, e parece que não tinha fim para eles. Quando o povo escuta que a promessa era uma terra que não tinha guerras, uma terra que não tinha problema com parte financeira, porque a terra era próspera, a terra manava leite e mel, uma terra abençoadíssima pelo Senhor. Quando eles ouvem essa promessa, eu tenho certeza que o coração palpitou, eu tenho certeza que a fé foi lá em cima, e que eles, olhando para essa promessa, disseram: meu Deus, é a melhor coisa que Deus poderia fazer pela gente, é nos tirar de uma escravidão, é nos tirar de um deserto que a gente já está andando há muito tempo, e nos colocar em uma terra abençoada. Em outras palavras, em um lugar que nós não vamos precisar se preocupar com mais nada. Era simples, a grosso modo. Só que nós que lemos a Bíblia sabemos e entendemos que sempre há uma muralha antes da promessa, sempre há um gigante antes da promessa, sempre há um deserto antes da promessa, sempre há um vale antes da vitória que Deus nos prometeu. E aí que está talvez a questão da história, porque a promessa sempre vai ser grandiosa, sim, a promessa sempre será maravilhosa, sim, porque é isso que Deus tem pra gente. Deus tem o melhor da terra. Enquanto vivemos aqui, Deus tem o melhor da terra para nos dar. E quando passamos a estar com Ele, não tem como comparar a alegria de viver face a face com Deus. Só que a questão, o que da questão, nunca foi a promessa, porque é sempre ótima, é sempre maravilhosa, é sempre de encher os olhos. A questão não é a promessa que Deus tem, a questão é o que devemos que enfrentar para chegar na promessa. E é aqui que muita gente recua, é aqui que muita gente volta para trás, porque quando olha para a promessa ou ouve aquilo que Deus falou, diz: é agora, eu vou adiante, eu vou vencer, vou chegar lá e vai ser bênção. Só que quando a pessoa percebe que há muralhas para serem vencidas, que há problemas para serem vencidos antes da promessa chegar, é nesse exato momento que muita gente volta para trás. É nesse exato momento que muita gente olha e diz assim: olha, a promessa é até bonita, mas para mim não dá. Olha, é até legal, é até bacana, mas eu vou deixar para outra pessoa. Eu não vou enfrentar tudo isso, eu não vou passar por todas essas coisas. A Bíblia vai dizer para a gente o seguinte, que Josué estava um pouco receoso de assumir a liderança do povo, porque ele olha para a promessa, olha para o povo, que são milhares de pessoas agora ao seu comando, ao seu dispor. Ele olha para Moisés, o seu antigo líder, ele está dizendo assim: quem sou eu perto de Moisés? O que eu vou fazer para liderar esse povo? Moisés era o cara na Bíblia nesse tempo. Aí Josué está dizendo: eu vou fazer o quê? Quem sou eu para liderar esse povo? O que eu tenho para oferecer? Sabe qual é o erro? Qual foi o erro de Josué e o nosso? É que a gente joga tudo aquilo que Deus prometeu em cima da nossa condição. Pega isso aqui nessa noite. Não é na tua condição, não é no teu conhecimento, não é naquilo que você tem para oferecer. Sabe o que Deus está pensando quando Ele faz a promessa? Ele está dizendo assim: eu estou lançando a promessa, você não tem condição, mas eu tenho. Se você crer, eu te faço chegar lá. Se você confiar, eu te faço alcançar. Não é o que você pode oferecer, é você dizendo: eu estou aqui, Jesus, eu estou disponível, eu não tenho nada, mas eu creio. Eu não sei como começar, eu não sei o que fazer, mas eu estou disponível. Se o Senhor quiser fazer na minha vida, eis-me aqui. Josué está dizendo assim: não sou como Moisés, não sei como liderar esse povo, e não sei como chegar na terra de Canaã. Está apavorado com o fato de ter que liderar milhares de pessoas. O medo talvez de fracassar, o medo talvez de não ser bom o suficiente. Isso acontece também nas nossas vidas. Eu não sei como você adentrou o ano de 2023, ainda estamos no primeiro mês, estamos ainda do ano. E talvez há muitos medos, muitos receios, muitas coisas que você estão inacabadas, você ainda não conseguiu terminar de resolver. Muita coisa que você está olhando e está dizendo: se depender da minha condição, eu não sei quando que essa promessa vai cumprir. Se depender daquilo que eu tenho, eu não sei quando essa promessa vai dar certo. Eu não sei qual é o seu medo ou o seu receio, o que está diante de você para ser feito nesse ano de 2023. Quais são as promessas de
tua vida e quais são os teus projetos para esse ano. E talvez você está olhando para você e está dizendo: eu não tenho recurso, eu não tenho condição, eu não sei como fazer, eu não sei como vai ser. E Deus nessa noite está te chamando a atenção e dizendo: ei, olha para a promessa. Porque quando eu liberei a promessa, eu não liberei em cima da tua condição, porque eu sabia que você não era capaz. Quando eu liberei a promessa, eu estava olhando para aquilo que eu posso fazer na sua vida. Aleluia. Deus vai se revelar a Josué, e você conhece a história, nós vamos só passar por ela, porque é longa. Até que Deus visita ele na tenda que ele está, e ele sai para fora, parece que é um novo Josué. O que entrou medroso, com receios, sem saber certo se daria conta do projeto que Deus tem com a vida dele, agora sai para fora, olhando para o povo e dizendo: ei, nós estamos a alguns dias da cidade de Jericó. Nós vamos levantar o nosso acampamento. Nós vamos nos preparar. Vamos atravessar esse Jordão e vamos chegar do outro lado, porque Deus está conosco. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Talvez o que está faltando para você alcançar objetivos que foram traçados lá atrás, e você está dizendo: já tem 3 anos que eu estou com o mesmo objetivo, não alcancei. Já tem 4, 5 anos que todo ano eu planejo a mesma coisa, mas não sai do papel. Talvez o que está faltando para que essas promessas comecem a se cumprir e para que esses planejamentos comecem a sair do papel, talvez o que está faltando é um pouquinho mais de confiança. Talvez você confia, mas até uma determinada altura. Não é que você não crê, não é que você não confia, você até confia, mas quando você chega em casa, você diz: poxa, eu acabei de sair. O pastor lá falou, a pastora lá falou que vai mudar, que vai ser diferente, eu cheguei aqui e tá do mesmo jeito. Deus falou para você que vai abrir a porta, só que cada porta que você bate ainda está fechada, e você diz: Deus, cadê a promessa? Deus, quando é que eu vou viver o que o Senhor me prometeu? Deus falou que ia te usar como instrumento nessa terra, e toda vez que talvez você tenta fazer algo para Deus, você gagueja, você falha, você prega muito bem na sua mente, mas quando você pega o microfone, some tudo aquilo que você ensaiou em casa, e você diz: e agora, Deus? Será que foi para isso que o Senhor me chamou mesmo? Será que é isso que o Senhor tem na minha vida? Ei, o Senhor não te chamou pela sua capacidade. Por mais inteligente que você seja, por mais bem estruturado que você seja, por mais dinheiro, qualidade de vida que você tenha, Deus não te chama por aquilo que você pode oferecer para Ele. Deus está olhando para você e está dizendo: se você estiver disponível, para mim já basta. Se você quiser, para mim já é suficiente. Se você estiver disposto a viver o que eu tenho na tua vida, ainda que você não tenha nada agora para me oferecer, porque a gente sabe que Deus não chama gente inútil, né? Todos aqueles que Deus chama é porque tem utilidade para Ele. Mas talvez agora você está dizendo: eu não sei nem o que eu vou fazer da minha vida amanhã. Deus está dizendo: não importa. Se você não tiver o que oferecer hoje, descanse o seu coração, apenas esteja disponível. Apenas diga: eu não sei como, mas eu quero viver. Eu não sei de que jeito, mas eu quero viver tudo aquilo que Deus me prometeu. Eu não sei com condição da onde, mas eu quero alcançar a porta que Deus liberou sobre a minha vida. Eu não sei como, mas eu quero ter a unção que Deus disse que eu teria. Eu não sei de que jeito, mas eu quero ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Josué sai para fora como um líder. E ele diz: vamos adentrar a terra. Jericó é a primeira terra a ser conquistada. Talvez uma das mais difíceis dela. Por quê? Porque era uma terra, você que lê Bíblia sabe, que era uma terra fortificada, extremamente. Muros, muralhas. Ninguém entrava ou saía, a não ser que fosse autorizado na cidade. Muralhas altamente fortificadas, que o povo não tinha acesso, a não ser quem morava na cidade. E é a primeira muralha, ou a primeira terra a ser conquistada, justamente a mais difícil, ou uma das mais difíceis. Você imagina o povo olhando de longe dizendo assim: vixe, se a primeira já está assim, né? Você imagina as outras, como é que vão ser o decorrer do caminho. Aí, a ordem de Deus vai ser simples, clara, porém doida ao olhar de muita gente. Porque quando eles atravessam o Jordão a seco, isso vale lembrar, guarda isso no teu coração, que o milagre já começa antes deles entrar na terra, porque o Jordão não era possível passar andando a pé, nem a nado, porque as correntezas eram fortes e altas. Então agora um povo que não tem possibilidade, não tem barco,
Não tem navio, nem existia navio na época. Não tem barco, não tem possibilidade de nadar até lá, porque tem mulheres, crianças, animais que precisam passar também. Aí alguém está olhando e está dizendo assim, tá, se a gente chegar em Jericó já é uma vitória. Porque tem o Jordão para atravessar primeiro. Aí eles passam o Jordão como? A seco. Porque quando os sacerdotes tocam a orla dos seus vestidos, o pé na água, o Jordão vai abrindo, vai secando. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Você vai começar a provar milagre antes de adentrar naquilo que Deus te prometeu. Não pense que a vitória vai ser só em Canaã. Deus quer que você o conheça. Deus quer que você prove da bondade dEle, ainda antes de alcançar o desejo do seu coração. O Jordão vai secando e o povo vai passando. Quando o povo chega em Jericó, o que acontece? Jericó, o povo que morava lá, já está sabendo do povo de Israel, que andava por ali, que estava passando a seco o Jordão, algo que eles nunca viram na vida deles. E agora é um povo que chegou para eles, chegou no ouvido deles, que é um povo forte, uma nação poderosa, muita gente que está ali e não está ali para fazer uma visita, está ali para conquistar a terra deles. É muita coragem, é ser muito audacioso, é chegar diante de um povo que você sabe que é fortemente guardado e armado, é chegar lá sem arma suficiente, sem munição suficiente e dizer, a gente veio tomar a tua terra, porque é nossa. Deus prometeu pra gente. A tua terra é a primeira dessas que nós vamos tomar por herança. Tem que ter muita confiança no Deus que prometeu promessa, que fez a promessa. Sabe o que Deus está dizendo pra mim e pra você? Sabe o que você precisa buscar de Deus nesse 2023? Coragem. Ousadia do Espírito Santo. Quantas terras ainda não são tuas, porque você não teve coragem de colocar o pé e dizer, minha, eu profetizo, eu tomo posse, eu recebo. Quantas das vezes nós estamos esperando alguém vir até a gente e dizer, vai lá, a terra é tua, vai lá que eu vou orar por você daqui. Se Josué não se levanta, o povo fica parado. Sabe o que Deus está dizendo? Tem gente que é você que vai liderar, não adianta querer colocar para outra pessoa. Tem gente que está esperando a sua liderança, seja departamento, seja igreja, seja em trabalho, seja em família. Tem gente que nasceu para liderar, e quanto antes você souber e reconhecer essa unção de liderança na tua vida, mais depressa você lidera as pessoas e mais depressa vocês conquistam o objetivo que Deus tem traçado. Josué chegou e falou, bora para cima, gente. Se a terra é nossa, se Deus prometeu, o que a gente tem que fazer? Atravessar o Jordão e tomar terra. Aí Josué chega lá, mas sem estratégia alguma de batalha, porque Deus vai falando com ele conforme as batalhas que ele vai vencendo. O Jordão é a primeira. Josué faz isso, vence o Jordão, pronto. Chegou em Jericó, bom, agora a estratégia muda. E a estratégia qual era? Rodear a cidade. 7 dias. Você conhece a história, vamos só correr por ela. Rodeia a cidade 7 dias. Vocês vão dar uma volta por dia. Vão colocar ali alguns soldados. Vão levar os sacerdotes com a Arca da Aliança. Se eu não me engano são 7 buzinas. E uma coisa assim vai. É uma volta. Deu uma volta. Volta para o acampamento de vocês e fica lá. Sabe o que eu acho? Meu Deus, tremendo. É que tinha que ficar em silêncio. A volta teria que ser dada em silêncio. Ninguém fala, ninguém conversa, ninguém perde tempo com palavra errada. Silêncio. Você já ouviu a expressão de que se você não se cala, Deus não fala por você? É pra gente hoje. Talvez você começou 2023 no 220. E você disse, não, eu tenho que fazer, tenho que conquistar, tem que dar certo, tem que ser esse ano, tem que ser agora, tem que ser desse jeito. Aí Deus está dizendo assim, ei, a estratégia não vem de você. Sou eu quem vou dar a estratégia. Sabe mais uma coisa, Israel? Anda quietinho. Guarda a voz. Silêncio. Quantas batalhas nós já perdemos por não ter a condição de se calar? Quantos problemas não foram resolvidos de maneira simples
Porque a gente queria falar quando Deus mandou ficar quieto. Que a gente diz, não, eu vou lá. Vou fazer, vou falar, vamos saber. Aí a estratégia é, vocês vão andar pelas muralhas, rodeá-las, dar volta nela. Só que o segredo é em silêncio. A Bíblia não menciona, mas vamos para a história. Você imagina os soldados inimigos de Jericó andando em cima do muro, porque segundo a história passava um carro, uma carroça em cima, de tão larga que eram as muralhas. Não vou lembrar falar a medida agora de cabeça. Mas se passava uma carruagem em cima, uma carroça de animais em cima, quer dizer que os soldados poderiam andar fazendo a guarda da cidade, andar para lá e para cá a hora que eles quisessem. Agora pensa comigo, os soldados inimigos andando em cima das muralhas, vendo um povo que eles não conhecem, só ouviram falar. Um povo que está lá sem arma, sem preparo militar, simplesmente sendo guiado pela voz de um Deus que eles não veem, só escutam. E esse Deus está dizendo para eles, não é para lutar com espada. Agora não. A luta de vocês é caminhando, é marchando, e é em silêncio. Você imagina comigo os soldados de cima da muralha dizendo, mas o que vocês estão fazendo aí? Quem são vocês? Quer dizer que vocês vão tomar nossa terra, mas vocês não têm espada? Quer dizer que vocês vieram para tomar a nossa terra, mas vocês não têm arma? Não vejo estratégia militar, não vejo soldados se preparando, não vejo grito de guerra. Cadê o grito de guerra de vocês? Ei, sabe o que Jesus está ensinando para a gente nessa noite? Guarda o grito de guerra para a hora que Jesus ordenar. Agora não é hora de dar grito de guerra. A hora do grito de guerra quando a muralha estiver caindo por terra. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto a muralha ainda for um impedimento na tua vida, você ora. Acreditando no que Deus te prometeu. Não é falando que vai resolver. Não é indo tirar satisfação que vai mudar. Vai mudar quando você obedecer fielmente o que Deus te mandou. Você acha que os soldados não gritavam e não brigavam com eles, dizendo, quem são vocês? Cadê as armas? Cadê o grito de guerra? Que guerreiro nenhum são vocês? Que força é essa que vocês têm? E eles quietos. Porque Deus pediu silêncio. Deus não vai falar por você enquanto você quiser tirar satisfação. Essa muralha não vai cair enquanto você quiser ficar gritando a torto e direito. Essa muralha não cai só porque os soldados estão, porque o povo de Israel está andando ao redor. O segredo para a muralha cair não eram as voltas, ou não era o grito de guerra a hora que Deus liberasse. O segredo para a muralha cair era a obediência naquilo que Deus tinha falado. Aleluia! Sabe o que eu acho interessante? Eu até anotei algumas coisas aqui. Eu vou ver se eu consigo falar delas. É que ainda muitas das vezes que a gente não entenda as instruções que foram nos dadas por Deus, nós precisamos entender uma coisa, que elas foram liberadas para serem executadas por nós. Ah, mas por que Deus pediu isso para mim? Você já se fez essa pergunta? Fulano não faz e está lá de bem com a vida. Fulano não tem que fazer isso e está lá vencendo, prosperando, conquistando. Por que eu tenho que fazer? Vai reclamar com Deus, irmão. Foi Deus que te deu essa instrução. Tem instruções que Deus nos dá que a gente não entende. E se a gente perguntar, é capaz que a gente fique sem resposta. Só que uma coisa é certa: se Ele liberou a instrução, é porque Ele quer que você execute. Se a instrução chegou até você, não é para entrar no ouvido e sair pelo outro. É para você executar, é para você pôr em prática. Aleluia! E eles andam, conforme a Bíblia ensina pra gente, 7 dias, uma volta por dia. Quando chega no último dia, eles tinham que dar 7 voltas. No mesmo sistema. Em silêncio. Só podia gritar quando Deus ordenasse. Quando Deus liberasse. Olhando humanamente, é uma loucura. Porque não tem nada de militar nessa estratégia. Uma estratégia militar para uma guerra física era planejamento, armas, escudos, soldados bem preparados e um grito de guerra. Tinha que ter. Por que eles não têm nada disso? Porque eles entendem que a guerra primeiro precisa ser vencida no espiritual.
Se a guerra não é vencida aqui, ela não vai ser vencida aqui. Espiritual. Aí Deus está dizendo: ei, não procure entender a instrução, porque vocês não vão entender. Ao olhar humano tinha que estar os soldados se preparando. Mas o que Deus está dizendo é: anda, caminha, leva a arca da aliança, leva sacerdotes, leva buzinas para o campo e fica em silêncio. Não fala nada. É Deus dizendo assim: não perca tempo respondendo a quem não pode mudar a tua história. Não perca tempo respondendo a quem não pode mudar a tua vida. Quanto tempo você já gastou discutindo com gente que não ia te levar a lugar nenhum? Quanto tempo você já investiu falando e não deu em nada? Sabe o que Deus está dizendo? Primeira estratégia para você vencer essa muralha que está no teu caminho: fique em silêncio. Só fale quando necessário. Deixe Deus falar por você, porque quando Ele liberar para você o brado de vitória, meu irmão, o diabo vai escutar. Para de gastar saliva à toa. Guarda a voz para o brado de vitória no final. Aleluia. No último dia, 7 volta. O povo que está em cima da muralha tem espada, tem escudo, é bem preparado. Tem uma muralha para defender eles, que está cercando a cidade deles. Eles estão confiando na muralha. E eles estão dizendo: ninguém consegue destruir essa muralha. Ninguém consegue nos enfrentar e entrar nessa cidade, porque a nossa cidade é fortemente guardada. A muralha é a nossa segurança. Sabe qual é o problema do adversário? É que ele está sempre com as expectativas em coisas diferente da gente. A nossa expectativa não está em muralha nenhuma. A nossa expectativa está no Deus do céu, que disse pra gente que se Ele quiser jogar a muralha por terra, não. Aleluia! Ô glória! A Bíblia vai continuar dizendo. Então eles marcham 7 dias. No último dia, aguardando a liberação de Josué, porque Deus estava falando com ele, para que Josué dissesse: agora é a hora, dá o brado de vitória. Sabe o que eu acho interessante? Que apesar de não fazer sentido nenhum as estratégias que Deus estava dando ao povo, não fazia sentido ao povo e nem ao inimigo. Eles não pararam de fazer aquilo que Deus estava mandando. Você imagina alguém olhando dizendo assim: a gente tinha que estar afiando a espada. Mas Deus mandou a gente andar. A gente tinha que estar erguendo escudo essas horas. Mas Deus falou pra gente: marcha, caminha. A gente tinha que estar gritando, fazendo um alvoroço para o inimigo ficar com medo da gente. Mas Deus falou assim: fique em silêncio, não fala nada. O povo não entende a estratégia, mas mesmo sem entender, eles estão obedecendo. Tem coisas que você não vai entender, porque Deus só explica o que Ele quer explicar. Só que o moral da história não é que você entenda, é que você seja inteligente o suficiente para obedecer o que Deus liberou sobre a tua vida. Obedeça. Por quê? Por que não tem lógica nenhuma a estratégia de batalhas que eles estão seguindo? Primeiro, porque a batalha para eles era espiritual. Primeiro eles tinham que vencer no espiritual. Se eles não vencessem no espiritual, no físico muito menos. Aí a gente aprende com a Bíblia que o cristão não vive pelo quê? Por vista. Quer dizer que aquilo que eu estou vendo, para mim não muda nada. Por quê? Porque o meu Deus pode mudar essa situação num estalar de dedos. Deixar todo mundo sem entender nada. Não vivo por vista, mas vivo por fé. Então quer dizer que a lógica não importa para o crente. Crente não trabalha com lógica. Ah, mas não tem lógica isso. Ah, mas está fora. Meu irmão, você vive um Deus que é sobrenatural. Então comece a se enquadrar no sobrenatural de Deus. Você só vai viver o sobrenatural quando você começar a crer no sobrenatural. Não tem lógica. Tá bom, mas a gente não vive por lógica mesmo, por vista. A gente está vivendo por fé, então vamos crer. Vamos confiar. Sabe o que eu já comentei aqui? Que antes de uma promessa, há uma muralha. Lembra quando a promessa foi feita? Vou fazer. Vai ir, vai conquistar, vai dar certo. Você diz: meu Deus. Aí você chega em casa e começa a aparecer as muralhas. Aí você chega no serviço e começa a aparecer as muralhas.
Aí você vai na sua família e as muralhas estão lá. E você diz, Deus, eu achei que era só alcançar a promessa. Eu achei que era sair daqui e abrir o passo bem grande e pular lá na promessa. Mas não. Tem muralhas. E outro segredo para vencer a muralha que está no seu caminho. Para esse 2023. Primeiro, silêncio. Saiba a hora certa de manifestar o seu grito. A hora certa de manifestar a sua voz. Aprenda com Deus que o silêncio em Deus é Ele dizendo, eu vou falar por você, eu vou responder por você. Segunda coisa é entender que Deus usa situações da nossa vida para quê? Você crê que Deus não precisava que ninguém rodeasse muralha e nem gritasse para a muralha cair? Você acredita nisso? Porque não foi Israel que derrubou a muralha, né? Não foi o grito que fez a muralha cair. Não foi os passos em volta que fez a muralha cair. Foi Deus. Então Deus poderia ter falado para ele, senta aí e observa. Eu vou fazer cair essa muralha. Agora pensa comigo, por que Deus fez eles andar 7 dias? Se não é o passo deles que derruba a muralha, para que andar 7 dias em volta da muralha? E no último dia, 7 vezes. Você pensa que aquele povo está acabado de canseira até hoje, se duvidar. De tanto que andou em volta daquela muralha. Aí, se não é o passo deles que derruba a muralha, para que andar? Se não é o grito deles que derruba a muralha, para que gritar? Ah, irmão, se você não pegar isso aqui, nós vamos para casa. Sabe o que Jesus colocou no meu coração nessa tarde? Não é o teu passo, não é o teu grito que faz a muralha cair, é Deus quem faz. Só que enquanto Ele coloca a muralha no teu caminho, enquanto você caminha e enquanto você grita, Deus está fazendo você aprender o quê? Aprender o quê, pastora? A ter paciência, a ter sabedoria e a esperar o tempo de Deus na sua vida. Por que você acha que a gente passa tanta prova? Você acha que não é Deus aproveitando as provas para ensinar a gente? Dizendo, estou vendo assim, estou vendo você muito estressadinho, vamos dar uma prova. Aí a prova vem e te deixa. Aí Deus falou, você estava querendo paciência, né? Você disse, Deus, eu preciso de paciência. Aí Deus manda uma prova, para quê? Aí você diz, Senhor, não foi isso que eu pedi. Aí Deus está dizendo assim, você não queria ser paciente? Eu estou te ensinando a ser paciente. Coloca uma pessoa que te incomoda 24 horas por dia do teu lado. Aí você diz, Jesus, me dá graça, tem misericórdia da minha vida, me dá paciência. Aí Deus coloca alguém que testa a tua paciência. Aí você diz, Deus, não foi isso que eu pedi. Deus está dizendo, sim, você queria ter paciência. Olha aí, alguém que testa a sua paciência. É a hora perfeita para você mostrar que tem paciência. É o momento exato para você mostrar que sabe lidar com a situação. Aí você diz, Deus, não me prove nessa área, porque eu não suportaria. Ah, irmão, para que você foi falar isso com Deus? É naquela área que Deus vai te provar. Porque você está dizendo que não suporta, mas Deus sabe que você suporta. E entre você se conhecer e Deus te conhecer, meu irmão, Ele ganha, porque Ele te conhece mais. Então, se Ele está dizendo que você vai dar conta, você vai dar conta. Eu não sei como começou o teu 2023, mas uma coisa é certa. Deus está dizendo, essa muralha não pode te vencer. É você que precisa vencer ela. Essa muralha não pode te impedir de chegar na Canaã de Deus. Jericó é só a primeira conquista. Você não pode parar agora. Você não pode permitir que essa muralha te barre ou te trave, porque tem muitas outras bênçãos a seguir. Jericó é só a primeira. E aí? Vai desistir na primeira muralha? No primeiro problema? Só porque olhou e disse, não. Olha o tamanho dessa muralha aí. Olha o tamanho desse problema aí. Vai desistir agora? Vai parar agora? Então, se Deus nos ensina com as muralhas, com os problemas da vida, se Deus está ensinando a gente a ter paciência, se Deus está ensinando a gente a ter perseverança, se Deus está ensinando a gente a esperar o tempo de Deus, Ele está dizendo assim, não desperdice as muralhas no teu caminho. Elas são ensinamentos para a tua vida. Elas são escola para você. Talvez você olhe e você diz, eu nem queria estar passando isso, não queria, mas é preciso, porque se você não tiver experiência, não é você que vence a muralha, mas é a muralha que vence você. Se você não adquirir em Deus experiência para vencer os desafios, você vai parar na primeira conquista. E Deus está olhando para você e está dizendo, Canaã é lá na frente.
Canaã é lá na frente. Se você parar agora, acabou para você. Você precisa continuar, porque Canaã não está na beira do caminho. Canaã está no final do caminho. Tem um caminho inteiro para ser traçado, para vencer, para conquistar, para poder chegar no objetivo ou na bênção maior. Aleluia. A Bíblia diz assim, ó, para a gente terminar. Quando ouvimos as instruções, primeiro, ouça as instruções de Deus. Por mais loucas que sejam ao ouvido de muita gente. Ouça as instruções de Deus, porque é Deus que vai te fazer chegar em Canaã. Ouça as instruções que Deus tem te dado. Não só ouça, como pratique, coloque em prática. Segundo, ainda que alguém esteja desafiando a sua fé, ainda que alguém esteja provando a sua fé e dizendo, grita, põe para fora. Se Deus falou para você ficar em silêncio, fique em silêncio. Por mais difícil que seja. Terceiro conselho que eu quero te dar, para que essa muralha que está no seu caminho caia por terra nesse ano, em nome de Jesus. Além de ouvir e acatar as instruções de Deus, além de se manter focado no objetivo, é entender que se Ele prometeu, Ele garante vitória. Quantos de nós já não alcançamos mais vitória porque já não cremos mais como acreditávamos antigamente? Antigamente, para a gente, parece que era tão fácil crer, tão fácil confiar. Poderia ser algo impossível. A gente diz, não, Deus falou, está falado, acabou, vai dar certo, eu vou chegar, vou conseguir. Só que hoje em dia parece que Deus fala, e a gente não dá mais o mesmo crédito que antes. Creia nas promessas de Deus. Para vencermos as muralhas, uma coisa era certa. Se Israel não seguisse à risca as instruções, poderia ser que aquela muralha, que era o que estava impedindo eles de entrar na cidade, caísse para o lado errado. Você já parou para se perguntar para onde essa muralha caiu? Porque se o povo que está rodeando a cidade, está rodeando os muros, e no último dia rodeia 7 vezes e espera a hora do brado de guerra, de vitória, para cantar, para gritar, quer dizer que eles estão do lado dos muros. Se eles não seguem as instruções de Deus, esse muro poderia cair em cima deles. Aquilo que era para eles vencer, os venceria. Sabe o que Deus está dizendo? Segue a instrução. Porque essa muralha não fica mais nenhum dia no teu caminho, se você estar disposto a ser obediente a Deus. O que derruba a muralha não é o passo dos israelitas, não é o grito deles, mas é a obediência deles em ser fiel àquilo que Deus liberou. Sabe o que Deus está dizendo? A tua fidelidade vai te levar à vitória. A tua obediência vai te levar à conquista. A tua fidelidade em Deus vai te levar a viver tudo aquilo que Ele te prometeu. Rodeou 7 vezes, ok. Deu o brado, o grito, brado de guerra, ok. E agora? Agora espera para ver o que Deus vai fazer. A Bíblia diz que quando Israel termina de gritar, as muralhas caem. Se cair para cá, aonde o povo está rodeando, matava o povo. Porque o povo está em volta dos muros, rodeando a cidade. Se cai para o lado de fora, cai em cima dos israelitas. Se cair para dentro, destruiria a cidade. O propósito era que Israel destruísse. Não era que a cidade se destruísse sozinha com a queda dos muros. Era para Israel adentrar, não era para pegar nada a não ser os tesouros que iriam para a casa de Deus. O resto Deus fala que seria anátema, amaldiçoado. O resto era para ir tudo para o fio da espada, não era para sobrar nada. Era para destruir a cidade. Então o propósito não é que a muralha destrua, mas é que o povo destrua. Para que as outras nações soubessem que o Deus de Israel era poderoso. Que o Deus de Israel vencia a guerra. Então essa muralha não pode cair para dentro, porque destrói a cidade e não ficava glória para Deus. Essa muralha não pode cair para fora, porque mataria o povo de Israel. Essa muralha caiu para onde? Para onde caiu a muralha? Não foi para lá, não foi para cá.
Ah, irmão. Não sei vocês, mas eu tenho uns negócios doidos assim de vez em quando, sabe? Você imagina o povo rodeando a cidade. Na última volta ninguém aguentava mais andar. Na hora do brado, do grito de guerra, os soldados que estão em cima estão dizendo, esse povo agora vai gritar. Ficou 7 dias em silêncio. Em 7 dias em silêncio, agora resolveram gritar. Quando o povo dá o brado de guerra, presta atenção, eu imagino Deus com as mãos assim, ó. Quando o povo grita, Deus faz isso aqui. A muralha não cai para um lado, a muralha não cai para o outro, ela cai para baixo. É impossível entrar ou destruir aquelas muralhas. E Deus não estava pedindo o impossível. Deus estava dizendo, eu quero que você creia. Eu vou fazer o impossível, eu quero que você creia no impossível. Eu quero que você creia que eu posso fazer. As muralhas ruíram. E o povo que está em volta, agora quem está dentro da cidade, está dizendo, não é que caiu mesmo? Você imagina isso? O povo sem saber explicar. Porque muralhas fortemente construídas agora ruíram como se fosse papel, como se fosse pedrisco. Ninguém sabe explicar. Mas Deus vai olhar, vai liberar a voz para Josué e vai dizer assim, manda o povo entrar. Manda o povo passar a espada, destruir. Porque acabou Jericó. Entra nessa terra, destrói o que for preciso destruir e próxima. Porque Canaã está esperando vocês. Jericó não pode parar vocês. Porque o alvo, o foco é Canaã. Se você parar agora, nesse primeiro Jericó que se levantou, meu irmão. Se você parar no primeiro desafio desse mês, você vai dizer, tem mais 11 meses ainda. Tem um ano inteiro pela frente. Deus está convidando você a vencer esse desafio. Deus está te convidando a vencer essa muralha. Deus está te convidando nessa noite a olhar para o céu, a olhar para aquele que te prometeu vitória e dizer, Senhor, se o Senhor vai comigo, bora, porque eu estou indo. Se o Senhor vai comigo, porque o meu alvo é a promessa de Deus. Guarda isso no teu coração. Vamos fechar, porque senão, né? Misericórdia. Quem anda com Jesus não é vencido pelas muralhas. Quem anda com Jesus vence as muralhas. Não sei que muralha, o que essa muralha significa para você. Enfermidade, problema na família, problema conjugal, falta de emprego, problema financeiro, enfim, tantas outras coisas. Eu não sei o que essa muralha significa para você. Mas uma coisa eu sei. Se você estiver disposto a vencê-la, se você estiver disposto a ouvir a instrução de Deus e a obedecê-la, se você estiver disposto a ficar em silêncio o tempo que for necessário, e se você estiver disposto a confiar e a obedecer a Deus, meu irmão, essa muralha já não vai cair, ela já está caindo hoje por terra. Ela não vai cair, ela já caiu por terra. Porque a tua obediência vai te fazer chegar na promessa. Se coloca de pé comigo, por gentileza.